Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre E o Lula, parte 4. Interessante que, para quem lembra de mais de 20 anos atrás, até 2002, era comum os políticos prometerem e não cumprirem. Então os políticos prometiam um monte de coisas. Prometiam que iam fazer uma coisa, prometiam que fazer outra coisa, prometiam que iam fazer isso, prometiam que iam fazer aquilo. Depois que se elegiam, não cumpriam com nada. Então era comum as pessoas dizerem: político promete e não cumpre. Hoje não se ouve muito falar nisso, político não promete, aliás, político promete e não cumpre. Não se ouve muito falar isso porque quem foi que mudou esta situação a partir de 2003, quando Lula começou a governar? Lula mudou esta situação. Lula deixou isto para trás. O que Lula prometeu, cumpriu. Tudo aquilo que ele pôde cumprir, ele cumpriu. Por exemplo, ele prometeu combater a fome e combateu a fome. Criou o Fome Zero. Prometeu criar casas populares, garantir a moradia para milhões de pessoas e cumpriu. Criou Minha Casa Minha Vida. Prometeu remédios, acesso a remédios e criou farmácia popular. Criou remédio gratuito para várias doenças, para várias situações, principalmente doenças ligadas a idosos, e cumpriu. Então Lula cumpriu uma série de coisas que prometeu. Lula criou as academias ao ar livre por todo o Brasil, nas praças, nas ruas, nos lugares públicos. Então, as pessoas idosas que não tinham acesso a exercícios físicos por falta de dinheiro passaram a ter acesso porque existem as academias ao ar livre. E dito isso, o Lula cumpriu aquilo que prometeu. Então ficou para trás essa história de político promete e não cumpre. Então, quando um bolsonarento pergunta, e o Lula? O Lula promete e cumpre. Então, o Lula é diferente. Quantas pessoas já ouviram falar, eu mesmo ouvi muitas vezes, bolsonarento dizer assim: político é tudo igual. Nenhum político presta. Olha o Lula. Olha o Lula por quê? O que é que o Lula fez de errado que você está falando, olha o Lula? Qual foi o erro? Ah, mas a corrupção. Ah, tem a corrupção. Quem é que denunciou? Quem é que provou alguma coisa? Ah, mas a Lava Jato. A Lava Jato mentiu o tempo todo. Ah, mas a revista Veja, o Triplex, mentiu o tempo todo. Ah, mas a Rede Globo passou 5 anos falando mal do Lula. Mentiu o tempo todo. E por que eu posso dizer isso e afirmar com toda certeza, sem medo de errar, que eles mentiram? A Lava Jato mentiu, a Rede Globo mentiu, a revista Veja mentiu. Por que eles não conseguiram provar absolutamente nada? Mentir é fácil, provar é mais difícil. Eles não provaram nada, tanto é que os processos foram anulados pela instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou os processos por falta de provas. Quem processou o Lula foi político.
Sérgio Moro entrou na política depois disso, saiu do judiciário e entrou na política. Dallagnol, que denunciou ou que ofereceu denúncia, saiu do judiciário e entrou na política. E por que é que eles entraram na política? Eles queriam o espaço que era do Lula. Esta é a realidade. Então, quando alguém acusa, tem que provar. Se não provou nada, a pessoa é inocente. Então, quando querem falar em corrupção, falem de outra pessoa. O Lula foi investigado e não acharam nada. Acusaram de um triplex que não era dele. Acusaram de uma reforma que não foi feita, que diziam que essa reforma tinha a ver com desvios da Petrobras, porque não sei o quê. A reforma não foi feita. Perseguiram empresas brasileiras para poder quebrar e assim abrir espaço para empresas norte-americanas dentro do próprio Brasil. Portanto, a Lava Jato fez um serviço sujo contra o Brasil e para ajudar empresas norte-americanas. A Lava Jato trouxe prejuízos muito grandes para o Brasil e para empresas brasileiras. Tirou milhões de empregos, deixou um monte de gente na miséria, quebrou as empresas de propósito, acusando pessoas que não deviam nada, acusaram pessoas que não deviam nada, quebraram empresas, puseram na cadeia pessoas que não eram corruptas. A Lava Jato fez um serviço muito sujo. Agradou muito a uma imprensa mentirosa, mas hoje essa imprensa não sabe explicar por que apoiou a Lava Jato. Não sabe explicar, mas sabia que estava apoiando a mentira, que estava apoiando as fake news, as notícias falsas. E a Globo sabe muito bem que mentiu, que apoiou a mentira. A revista Veja sabe que mentiu, que apoiou a mentira. A revista Veja mudou de dono, mas não mudou muito o seu caráter. Então o seu caráter ainda continua sendo bem duvidoso. E quando um bolsonarento pergunta, Lula, o Lula se elegeu pela terceira vez exatamente porque o Lula promete e cumpre. O Lula é um político de caráter. E eu diria para vocês com certeza absoluta, sem medo de errar, o Lula provou que é honesto. Porque quando a Lava Jato precisou provar alguma coisa nos processos, não tinha absolutamente nada. E quando alguém condena por fatos indeterminados, significa dizer: eu estou condenando porque eu quero condenar, mas eu não sei o que a pessoa fez. Sabe o que a pessoa fez? A pessoa era inocente. E quem condenou mentiu. Isso Sérgio Moro sabe que ele mentiu no processo. E ele saiu do judiciário para não ficar muito ruim para ele, porque ele poderia ser cassado como juiz. Ele ia ser tirado do judiciário. E ele saiu antes de ser tirado. E ele sabe disso. Dallagnol saiu do judiciário porque ia ser tirado do judiciário. Porque mentiu nos processos. Mentiram. Simplesmente mentiram. Então, quando você for perguntar, Lula, primeiro procure conhecer o Lula. Aí você vai saber quem é o Lula. Segundo lugar, se você defende sujeitos como Bolsonaro, procure conhecer o histórico do Bolsonaro. Talvez se você estudasse sobre o Bolsonaro, você ia ver que o bolsonarismo é só mais uma farsa dessa gente. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Afinal de contas, nós precisamos da sua ajuda para poder continuar fazendo vídeos. Inscrever-se no nosso canal não custa nada. Então se inscreva, é de graça. Muito obrigado e fiquem com Deus.